Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Magia Tarô, bem-vindos ao tema de hoje. Tema de hoje, vidas passadas. É isso aí, você e uma pessoa já viveram, já tiveram uma vida passada, ela é a tua alma gêmea, o que a gente pode falar sobre isso? Ou vocês ainda vão encontrar uma pessoa que vocês têm assim uma relação de vidas passadas? Gente, é um prazer estar com você mais uma vez, espero que vocês gostem deste tema, é um tema que foi pedido por vocês, mais uma vez, não é a primeira vez, e nunca é demais a gente saber, nunca é demais a gente entender uma relação, os seus trâmites e o que vai se desenrolar aí no futuro entre você e uma pessoa assim tão especial. É para viver juntos, é para vencer um desafio, e ter um aprendizado ou para ter uma vida de união, um amor feliz. Vamos lá, pessoal, para você poder escolher. Primeira escolha, cristal rosa. Cristal rosa, primeira leitura. Segunda leitura. Outro cristal, calcita mel, este cristal. Quartzo rosa, primeira leitura. Calcita mel, segunda leitura, ok? Gente, com muita paz no coração, hoje é o povo cigano que está aqui nos acompanhando, trazendo muita alegria no coração, muito poder, muita liberdade e, claro, vai ajudar a esclarecer essa situação. Que venha muita prosperidade na sua vida, que o povo cigano traga condições de você sentir-se livre, sentir-se próspero na vida, e quando eu falo próspero é em todos os sentidos, não é só prosperidade material, sentir-se que é uma pessoa que está aqui apreciando a vida e sendo luz, sendo fonte de paz, amor, união, e que sua vida seja digna, que sua vida seja abençoada. Optcha, meu querido povo cigano, leitura número 1, Cigano Pablo, que vai estar falando com você. Leitura número 2, Cigana Carmen, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. O tema exige, o tema chama, o tema arrepia a nossa pele. Cigano Pablo, primeira leitura. Leitura do quartzo rosa. Deixa aqui estar quietinho aqui. Vamos começar aqui por este oráculo de vidas passadas. Quinta. Quinta, perseguição e inquisição. Ásia. Sacerdote, sacerdotisa. Índio. Perdão. Partir ou viajar. Opa! E, gente, aqui fala de mais de uma encarnação, é normal, né? Mas nem sempre a gente tem informações de mais do que uma. Fala que muitos de vocês têm uma ligação muito aqui com o produzir, a produção, gostam da natureza, de ver a fertilidade da natureza, é algo que faz parte aqui da existência de vocês, tá bom? E do questionamento, né? De uma maneira infantil, é aquela criança que pergunta por tudo, né? Sabe aquela criança curiosa, né? Que é algo normal. Então a alma de vocês, o normal da alma de vocês é perguntar, é questionar como é que nascem as crianças, né? Como é que é Deus, né? Tudo assim, querer ter um sentido especial das coisas, né? É uma característica da alma de vocês, que vocês podem estar vivenciando nesse momento ou não, tá? Mas faz parte da vida de vocês. E até mesmo assim no sentido religioso, ok? Vocês já viveram várias experiências
de vidas passadas de vocês. E uma das curiosidades, a curiosidade da natureza, da produção na fertilidade da natureza. E a ligação da espiritualidade e a magia, Deus, espiritualidade, natureza como um núcleo, como algo que vocês querem compreender e sempre tiveram um pouco essa característica de compreender Deus numa ligação sua, mais mágica, mais mística e não fechada dentro de um conceito religioso, um conceito religioso que castiga, tá? E a curiosidade, não é, do budismo, que é muito antigo, do xamanismo, né, em todas as suas expressões. Isso traz para você um espírito mais livre, mais questionador, mas que também já trouxe assim problemas. Já trouxe, olha só, perseguição e inquirição. Somos sacerdotes e sacerdotisa. Você já teve experiências reencarnatórias nos dois lados, né? Num lado religioso, né, rígido, e num lado assim mais pagão, mais místico, mais liberto, pensar, né, querer ter uma espiritualidade mais raciocinada, mais vivida perante a natureza, liberdade, tá? Então essa ligação aqui com a magia, com o lado assim mais oculto, que já te trouxe os dois sentidos da vida. Tá do lado o inquiridor e tá do lado o inquirido, tá? Inquirir, questionar faz parte de você. Você já teve dos dois lados, tá? Tanto daquele que é rígido, tá? Como no lado que aquele está liberto. Mas a alma de vocês é mais a liberta, mais assim que está aberta, né? De compreender a espiritualidade, Deus, no sentido da natureza, no sentido espontâneo e não rígido dentro de um dogmatismo, tá? De algo tão castrante, tá bom? E já teve que pedir perdão, já teve que ser perdoado, tá? No sentido assim, se não for perdoado, você é inquirido, né? Inquirido no sentido, né? Você é castigado, tá? Essa energia do perdão. Mas também há uma característica aqui, né? De Deus dentro de você, da natureza, também de você perdoar aquilo que você foi castigado no passado, ok? Partir ou viajar. Então tem muita coisa aqui que a gente tinha que desmembrar aqui dessa leitura, mas vamos manter aqui o contexto aqui. Experiência de amor em vida passada, né? Partir ou viajar. Quer partir ou viajar? Numa vida passada, junto com alguém, e junto com essa pessoa há uma diferença muito grande. Você, ou a outra pessoa, mas eu acho que é mais você, dentro de um regime religioso, né? Não necessariamente fazendo parte, né? Mas vamos dizer assim, um povoado, né? Onde a religião era um conceito e tinha que seguir aquele trilho, né? Aquele pensamento assim. Você é um espírito mais livre, pessoa amada, seguia mais aquele caminho, não é, para não ter problemas. Aquele caminho assim de rigidez, tá? Desculpa, religioso, ok? E deu problema esse negócio aí, tá? Essa tua liberdade de pensar, a tua liberdade de curar, de interpretar a vida, em uma das vidas deu problema. E essa aqui é a situação de perdão, você pedir perdão, tá? Como retratar-se, tá? Mas não foi só pedir perdão, teve que pedir perdão para não ser castigada e sair, rumo fora, tá? É como quem foi tirada fora, excluída, tá? De um regime. E excluída fora desse regime teve consequências, né? Sair fora desse povoado, por exemplo, ser excluído, teve consequências. Não sei se foi só você, não sei se foi você, pessoa amada, família, tá? Que a gente vai ver nos outros oráculos, mas teve uma continuidade. Atenção, perdão e partir ou viajar não fala só do momento, a existência aqui numa vida passada. Fala no perdão, é um capítulo que outra vida, né? Partiu de uma vida,
partiu reencarnar para o agora, tá bom? E essa condição de perdão, essa condição de espiritualidade, essa condição aqui de conhecer a vida de uma forma natural, produtiva, questionando as coisas, questionar e perdoar faz um sentido nesta vida, tá bom? E agora a gente vai ver o que é que vai trazer essa vida aqui, esse amor aqui na tua vida, tá bom? Espero que tenha dado para entender esse teu lado questionador, esse teu lado parar para pensar na tua crença, na tua vida, ter entusiasmo, ter curiosidade pelo lado oculto, pelo lado magístico, pelos oráculos, pela espiritualidade, e aqui entre você e uma pessoa amada ter uma condição de perdão para poder seguir em frente, certo? Vamos lá. Renascimento. A mente. Olha só. Boa. Participação. Gente, primeira coisa aqui. Nosso cigano Pablo, o raio, nosso cigano Pablo está falando aqui, você já pode ter nascido com essa semente da curiosidade, semente aqui da espiritualidade, tá? Do raciocínio, né? E do questionamento, do querer saber, participar da espiritualidade de uma maneira assim, diferenciada, tá? Não aquela fórmula religiosa, uma liberdade maior de pensar, saborear, conhecer a espiritualidade, pode ter nascido assim, tá? Ou, né, o encontro do amor tem esse despoletar aqui da tua procura pela espiritualidade, tá bem? Ou seja, o amor de vocês é uma semente espiritual da curiosidade, da transformação, da participação para as mudanças na tua vida, ok? E aqui, ó, renascer. Esse amor é o renascimento, tá? Que coloca na tua mente essa revolução aqui e querer as tuas ideias, a tua mente, a conexão de vocês tem um fluxo de existência entre você e a pessoa amada. Vocês podem estar passando uma dificuldade de sintonia entre vocês, mas há um mental e há um participar para a mudança na vida da pessoa amada e um participar dessa pessoa na tua vida. Sempre numa questão aqui de uma mudança vou chamar um pouco explosiva, uma mudança radical de pensamentos, ideias, de sociedade também, sociedade no sentido como é a visão sociológica da pessoa, tá? Onde traz mais espiritualidade e traz mais libertação. Esta carta, o raio, é a torre, que fala, a torre é uma carta bastante enigmática, né? Mas uma das interpretações é a libertação, é libertar da prisão, da escravatura, tá? Da falta de perdão, da falta de conhecimento, da libertar-se da espiritualidade castrante, tá? Espiritualidade não, de não poder pensar e acreditar na espiritualidade de uma maneira mais livre, mais tua, tá? Então esse amor traz esse romper com velhos padrões da tua existência e na existência da pessoa amada, tá bem? Por isso que você não vem por acaso na espiritualidade, procurar mais, saber mais, ter informação, mas também sensações diferentes, querer saber por essa ligação que você tem da pessoa. Uma coisa que vocês têm ligados é a mente, tá? O racional de vocês também são ligados. Em alguns casos, o cigano Pablo está falando que alguns de vocês até já foram, ou tiveram uma sociedade, tá? Tiveram uma colaboração aqui, de ideias, de genialidade aqui em termos de negócio, coisa assim do gênero, não de uma maneira obrigatória, mas alguns acreditam que teve aqui um rompimento, né? A ligação de vocês, para ela depois dar certo, tem que passar por uma situação de perdão, tá? Ou seja, a ligação de vocês tem um desafio que é a necessidade de perdoar, ou a pessoa perdoar você, ou a pessoa
te perdoar, ou pedir perdão para você. Peraí que eu acho que me perdi nas palavras, né? Um perdoar o outro, vamos dizer assim, a necessidade daquela pessoa romper um critério, romper uma situação, tá? Que vem te pedir perdão, ou um perdão espontâneo, ou ele perdoar você, é necessário, tá certo? Ir na onda. Gente, aqui esse perdoar, essa coisa aqui da mente, pode ser um condicionalismo da pessoa, tá? Também alguns teus, né? A gente também vai mudando, ninguém é perfeito nessa vida, a gente vai mudando, a gente vai, né? E situações críticas nos ajudam, às vezes, a gente parar e nos auto-avaliarmos, né? Sempre que seja de uma maneira para melhorar, uma maneira positiva, tá válida, não é? Falando nisso no positivo, você já deixou o teu joinha? Tá? Seja positivo com o canal também e com a espiritualidade. Um padrão que a pessoa podia ter é um padrão assim dogmático, a pessoa ser intensamente rígida, um padrão machista, um padrão de orgulho, um padrão de trabalho, tá? Tudo que seja um padrão na vida da pessoa que é errôneo, né? que de alguma maneira sacrificou a relação de vocês, que às vezes trouxe até críticas contra você da parte da pessoa amada, todo padrão da pessoa às vezes assim, defender uma parte da família de uma maneira assim muito de corpo e alma, estando certo ou errado, colocando você do lado excluído do certo ou errado, do certo, do lado certo dessa pessoa, o que ela considera certa, tá? São padrões que a pessoa vai se arrepender. São padrões que a pessoa tem a necessidade de mudar, de aprender, de se autoavaliar, para poder ter essa situação do perdão, tá bem? Moralidade, padrão, contatinhos, não é? Que hoje existe. Então, se você tem aí uma relação amorosa, você se identificou até aqui. Se você não se identificou, não force, tá? Pode ser que a outra leitura tenha mais ligação com você escolheu essa, mas pode ser a segunda, ou pode ser uma outra qualquer, que eu já fizesse ou venha fazer, tá bom? Não force, mas você que se identificou até agora, tá? Imagina que você teve uma relação e no meio dessa relação a pessoa te traía, a pessoa sempre envolvida assim, tá? Não ter assente, né, uma questão assim de fidelidade, né, daquela cumplicidade do casal, é algo que ela tem que perder esse padrão, né? É isso que ela tem que romper. Isso vem num padrão que até dela achar que isso é correto, ela só se sente valorizada se está nos contatinhos, ela alimenta o ego, né? Fora de um padrão, de um conceito de um casal, de fidelidade, de cumplicidade. É algo para essa pessoa vencer. Ela precisa, né, ter esse conceito, né, de erro e de poder consertar-se, pedindo perdão, sendo perdoada, tá bom? Mas eu venho aqui por curiosidade, eu sou obrigado a perdoar aquela pessoa? Não confunda as coisas, tá? Estou falando de um amor de vidas passadas, que você deseja continuidade e você compreende, você deseja a pessoa, passou para a situação e você tem dentro de você a capacidade de perdoar. Ninguém está aqui obrigado a nada, não é? A tua existência, esse amor pode ser resolvido nessa vida, se não for resolvido no outro, tá bom? Mas ninguém está mexendo aqui com você no sentido, eu sou obrigado, eu tenho que seguir com aquela pessoa. Não. Aliás, essa necessidade de perdoar, dessa pessoa ser perdoada, pode ser algo humano, pode ser um aprendizado, mas ninguém está dizendo que você é obrigada, tá, a perdoar. Perdoar alguém e no sentido, eu perdoo e continuo com aquela pessoa, eu entrego meu coração a uma pessoa que eu não quero entregar, não é nada disso que ninguém está falando, tá? Nisso, ok? Nem que você seja homem, nem você sendo mulher, não há aqui isso aqui de se é homem não pode perdoar, mulher tem que perdoar, não existe isso aqui. O que eu falo é de sentimento, é de amor e da existência espiritual desse amor, dessa pessoa na tua vida, ok? E
essa torre que a pessoa tem que passar é a perda de uma maneira de ser, a perda de um critério para ela poder renascer, o amor de vocês poder renascer, desde que você o tenha, tá? Se não tem, você tá noutra, quer ir para outra, é insustentável, ninguém te obriga, tá? Deu para entender? Solidão. Desculpa, gente. Integração. Outra coisa. Aqui, ir na onda, moralidade, solidão, integração. Ela tem coragem de ser diferente. Imagina essa pessoa que você gosta, ela é envolvida com amizades. E o que essas amizades dizem? Hoje não vale a pena ser assim, hoje não vale a pena ser casado, não é? Cada um, né, vive sua vida aqui numa liberdade total, nada contra, ok? Né? Mas nesse conceito, né, de que ninguém merece nosso amor, ninguém, né, é melhor viver solteiro, entende? Esse lado assim, né, que coloca a pessoa sempre numa certa solidão, né? Solidão no sentido de compromisso amoroso, tá? E a coragem dessa pessoa dela ser diferente, dela diferenciar-se, ok? Ela integrar-se numa nova energia, ela desconceituar-se daquilo que é uma sociedade que diz para essa pessoa que o amor não traz recompensa, que o amor não vale a pena. Tá vendo? Um outro padrão que essa pessoa tem que se descontextuar para poder ser feliz, para poder avaliar realmente o que ela quer, para realmente ser ela, a existência, ela incorporar-se no seu próprio espírito, na sua própria decisão, e não nas influências, e não ir na onda, né, de como os outros são, como os outros fazem, como os outros querem, tá? E ela vai passar por uma solidão, por uma negação um pouco desse conceito impingido pelos outros, pela sociedade. Interessante que eu falei sociedade aí atrás, coisa que eu não costumo muito falar, tá? Ela é muito e vai na onda. Cigano Pablo identifica muito isso. E nós, repara, nós somos seres sociais, mas nós podemos viver com grupos de pessoas, alegrarmos com pessoas, ou não, né? Mas a gente não precisa, pode e precisa filtrar, tá? A maneira de estar junto com pessoas, com amigos, com família, não me faz ser igual. Há uma identidade, mas não me faz ser igual. E escolhas de outras pessoas não significam ser as minhas escolhas. Entende? E é esse processo aqui, que eu vou chamar de cura, que o teu ser amado está passando. Abundância. Totalidade. O Criador. Ó. Entregar-se. Entregar-se à espiritualidade. Entregar-se ao Espírito, né? O Criador, Deus. Entregar-se ao Criador, entregar-se a Deus. Não é morrer, gente. Né? Entregar-se ao próprio Espírito. Aquilo que eu falei, resgatar a alma, resgatar o espírito, né? O espírito como ideia, o espírito como individualidade, e não o social, e não que os outros, como são os outros, tá? E não o efeito manada, a individualidade, né? Resgatar, corrigir, tá? Numa totalidade. Não é uma abundância de relações que traz a felicidade, mas é entregar-se totalmente a uma relação que representa um amor de vidas passadas, que está aqui mais uma vez. A totalidade do amor de vocês. Entende o que eu estou dizendo? Não é a quantidade, mas a qualidade de uma experiência única, de um amor verdadeiro. Onde essa pessoa vai passar esse processo, vai ter um momento aqui de solidão, tá? Solidão entre família, entre amigos,
entre relação, se a pessoa pode estar noutra, não é? Mas há um sair, há um escapulir-se. Solidão não quer dizer que as pessoas em volta vão deixar de existir, sabe? Mas aquela sintonia com aquilo que é o ir na onda dos outros vai desaparecer. Essa solidão pode estar com pessoas, mas a cabeça não está ali, né? Onde está? Com o próprio Espírito, com a criação, com Deus, com a mensagem divina de Deus, falando que esse amor faz parte de um resgate, faz parte de uma integração da totalidade da alma. Você e essa pessoa, unidos, fazem uma totalidade da alma. Gente, daqui a algum tempo, não vou marcar aqui data, eu e outra pessoa vamos fazer um podcast, justamente falar de almas gêmeas, tá? Onde aqui essa explanação vai ser tirada assim mais literalmente, né? Por que alma gêmea? Por que chama gêmea? Deixa já nos comentários aí se você teve curiosidade para saber do sistema, acredito que sim. Né? Mas essa totalidade, dois que formam uma totalidade. Mas para isso é preciso essa passagem pela solidão para o perdão. E assim, e repara, não é só aquilo que eu falei, o cigano Pablo esclarece melhor, é o perdão entre ele e a espiritualidade. E atenção que esse perdão entre ele e a espiritualidade, da mesma maneira que eu te falei aqui em vidas passadas, que você ou vocês, os dois tiveram dos dois lados, lembra? Tipo, um inquisidor e o que foi castigado na Inquisição. Não necessariamente a Inquisição, mas castigado por valores morais, valores religiosos. Tiveram os dois papéis, tá? E aqui fala justamente, né? Conforme foi esses papéis, né? Nas vidas passadas, está sendo nesta vida. Repara, aqui fazer as pazes com Deus, né? Deus, o íntimo, o interior, fazer as pazes com Ele próprio, ok? Enquanto você também faz, você tá aqui cada vez mais entregue na espiritualidade, nesse sentido, encontrar a paz, fazer as pazes consigo próprio, né? E claro, interessado em saber da vida amorosa, tá? Mas essas pazes com o íntimo, e ele também, e essas pazes com o Criador. Essas pazes com o Criador passa muito por esse processo de compreender a espiritualidade como algo libertador. Não é uma falsa moralidade, não é um castigo dessa moralidade, tá? É a moral de entregar-se a um amor verdadeiro, um amor único, entende? Que ele se autodisciplina. Não é quando a gente está com a pessoa que a gente ama. Dar a oportunidade ao amor. Então é fazer as pazes com ele próprio, né? E com Deus dentro dele. Com uma espiritualidade que ele quer, que ele assume. Ele raciocina como algo bom e não como algo castigante. Tá bom? E eu falei, pode ser dois papéis, né? Então aquela pessoa que vai na onda, os outros são assim, contatinhos, vida louca, para uma vida assim mais recheada de bons sentimentos, de cumplicidade no amor e essa união, a oportunidade de vocês estarem juntos, tá? Então ele se auto-assume numa vida nova. Não é preciso abundância de amores, é abundância de sentimento no amor, certo? Por outro lado, pode ser uma pessoa, tá, que pode ter o outro lado. Aquela pessoa extremamente disciplinada, mas disciplinada com uma filosofia castrante da vida, né? Um orgulho exacerbado, extremamente dogmático em algo na vida, tá? Inquisidor. Entende o que eu estou falando? Onde o amor entre vocês teve uma fase e de repente você ficou como a secundária, tá? E nessa atitude secundária é como se ele, no alto do seu orgulho, ele estivesse fazendo algo, ele tivesse absolutamente certo, tá? Rigoroso em algo, orgulhoso em algo, tá? E isso é um afastamento de Deus. O perdão, né? A visão do amor, a visão aliás, vou dizer assim, a existência de Deus dentro do amor. Lembra? A natureza do amor. E não uma série de dogmas, e não uma série de compromissos atribuídos, né, que renegam o amor como algo abençoado. Entendeu? A libertação. Então, qual é o principal perdão? Ele e ele.
ele e Deus dentro dele. Ele ou ela, tá bom? Gente, eu falo muito, é ele, né? Mas você adapta a tua realidade, certo? Vamos finalizar aqui com o tarô. Já vai deixando nos comentários aí a tua sintonia com a leitura. Partilha com os teus amigos se você gostou. Faz significado para você. Partilha, né? Vai fazer significado aí para mais pessoas, tá bom? Opa. Vamos lá. 7 de ouros, parte final da escritória. 7 de ouros, 8 de espadas. Rei de paus. 3 de ouros. Há uma identidade de mental entre vocês, que eu já tinha falado. E eu acho que é uma identidade mental entre vocês, que é aquilo da proporção da colheita, aquilo que eu falei, a natureza, a criação, a fertilidade da natureza, a fertilidade humana, a fertilidade de sentidos e sentimentos. Isso é uma coisa adquirida na alma em comum de vocês, né? Na alma em comum quando se juntam sentimentos, juntam pensamentos. As de paus, né? Uma fertilidade, uma paixão em algo natural. Pois ali estava a quinta. A quinta é uma fazenda, tá? É o cultivo. E aqui tem a árvore, né? A árvore. Hoje pode ser diferente. Hoje até vocês podem ter uma vida, né? Que vocês têm uma fazenda, têm uma experiência assim campestre, né? Mas a maioria de nós, o nosso cultivo hoje é diferente, né? O cultivo através do trabalho, o cultivo através dos estudos, o cultivo que faz parte da nossa vida, né? Somos incitados, né, a ter uma segurança financeira, né, o plantar e colher, mas há algo forte nisso, nessa natureza que liga vocês. Gente, vocês podem estar afastados, né? Cigano Pablo fala assim, essa pessoa às vezes está, por exemplo, trabalhando ou está numa situação qualquer e para e lembra de vocês. Lembra aqui de algo motivador, além da paixão, né? A paixão, o as de paus, a paixão de vocês, uma imagem de vocês, um sentir, tá? Além da paixão, uma certa vitalidade que traz esse fluxo da natureza, esse fluxo da criação. Dez espadas. E é como parasse uma dor. Essa pessoa, quando ela está assim, querendo uma força maior, uma inspiração criativa, uma inspiração de paixão, uma inspiração vital, ela lembra muito de você. Lembrar de você interrompe uma certa dor. É como esse sentido, né, das memórias que existem dentro de nós, de vidas passadas, que existe essa ligação que existe em vocês, que é reflexo de uma paixão, é uma vitalidade. Por isso que muitas vezes você sente que a pessoa está pensando em você e é a realidade. E aí você sente assim, puxa Zé, mas às vezes eu sinto que ela não está bem. E ao mesmo tempo sinto que ela pensa em mim. Não devia estar bem? Devia, mas é a maneira dela estar melhor, é quando se lembra de você, tá? É uma esperança de vida, quando lembra de você. 4 de espadas, o sol,
Gente, 4 de espadas, o sol. Mais uma vez, fala assim, parei para pensar e entusiasmei, me alegrei nessa paixão, tá? Rei de ouros. Cigano Pablo está falando aqui, não importa o momento, a situação, o fim da dor, o fim da dor e essa pessoa está fazendo qualquer coisa, certa ou errada, que ela está fazendo naquele momento, seja no trabalho, seja no que for, para e há algo como uma luz, aqui é nitidamente como uma luz dentro dele, é como um calor dele ou dela, tá? Que queima aqui uma dor do momento. Esse queimar a dor e essa luz, essa paixão entre vocês, e principalmente esse sol, é aquilo que eu te falei, tá? É uma reflexão. E a reflexão dessa pessoa, ela é recorrente, tá? Porque é uma expectativa vital. É aquilo que eu te falei. A alma de vocês juntas tem Deus, né? Deus próximo. Não precisa chamar de Deus, pode chamar de outra coisa, tá? A luz do universo, sei lá, a energia universal, prana, chama como você quiser, ok? Né? Mas é a espiritualidade, é a união, é a chama gêmea, sol. Tá? Foi bem explícito, né? O sol e o as de paus, ok? No sentido daquela correção, parar para pensar e pensa bem naquilo que eu te falei, tá? Rei de ouros, tem uma segurança dessa pessoa se criterizar. Eu fiz aqui, levei uma vida de uma certa maneira, naqueles sentidos que eu falei, não vou repetir, né, no tarô de Osho, onde ele pode ter agora uma firmeza de pensamentos, ele quer ter. E como é algo muito espiritual, né, traz um alívio, traz essa paixão e traz uma vitalidade, porque o amor de vocês, sim, é muito espiritual, é uma luz, é uma fonte, tá? Ligado à espiritualidade, que quando ele pensa e tem um alívio e tem assim uma esperança de mudança, uma esperança de resgate, ou seja, fazer as pazes entre ele e ele, fazer as pazes entre ele e Deus, vou chamar assim, tá? Essa esperança de resgate. Isso é algo que uma pessoa formula completamente de uma maneira lúcida? Não. É uma maneira espiritual, é uma maneira intuitiva, psicológica lá no inconsciente, tá? Mas que existe. O Rei de Ouros, ou seja, sair dessa reencarnação, que eu vou chamar assim, tá? Com o trabalho feito. Qual é o trabalho feito? Deus, conexão com Deus, com a espiritualidade, liberta daquilo que é ou muito solto, né? o completamente libertino, ou aquele padrão rígido demais, tá? Padrões, né? Seja numa ponta ou noutra, padrões. E aqui qual é o caminho do meio? Aquela pessoa que está livre dos padrões da sociedade, livre dos seus próprios vícios, ok? Seja numa ponta ou outra, tá? Para ter a sua própria escolha e a sua felicidade. E ter o quê? A espiritualidade dentro, né? Não é fora, dentro, ok? Que liberta, que traz o amor entre vocês, a paz e a felicidade. E claro, a paixão, ok? Então o amor de vocês é uma vitalidade. A união, a alma juntas de vocês representa Deus dentro de vocês, ok? Que essa vida tem toda a condição de ser assim vivida ainda, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado. Gratidão. Optcha, meu querido Pablo. E vamos para a leitura número 2 com a cigana Carmen. Leitura número 2 é marcada com o cristal mel. Vamos lá. Mas vamos começar com o oráculo Vidas Passadas também. Ásia. Antigo. Cônjuge.
sumo sacerdote ou sacerdotisa. Órfão. Perdão. Mais uma. Finanças. Ok. Gente, nossa cigana Carmen fala que vocês já foram casados numa vida, já há muito tempo. Bastante tempo já foram casados. Casamento, né? Dependendo da época, né? A cerimônia, o casamento, como é que se assumia o casamento, não sei, tá? Mas era um amor assumido, entende? Sumo sacerdote ou sacerdotisa. Teve uma cerimônia, né? A consagração de casamento mesmo. Aqui tem o órfão, o perdão e as finanças. O que é que acontece aqui? Um casamento onde você sentiu, você ou ele, ou ela, né? Ou você ou outra pessoa se sentiram sozinho. Embora teve aqui um casamento, foi tudo assim muito... a vida depois foi muito vazia, né? Órfão, né? O sentir sozinho. Tá? Por quê? Perdão, finanças. Pessoa que trabalhava demais, pessoa que só, né, que só dedicava a uma espécie de trabalho, pessoas expressamente materialistas, né? Ou os problemas materialistas, né? Ou aquela pessoa, né, aquela relação que não deu certo por causa do lado material, tá? Isso pode provocar na relação de vocês essa situação ainda que seja materialista, ou no sentido, também no sentido, ou aquela pessoa que é extremamente materialista, que tem e não sai do ambiente de trabalho, aquela pessoa que não tem tempo para amar, ou aquela pessoa que tem muitos problemas financeiros, certo? Mas que vocês foram casados, foram, e essa ausência da pessoa, né? E também, olha, a leitura número 1, ela falou sobre a necessidade de perdão, né? E a leitura número 2 também, justamente por causa, e na leitura número 1 por outros problemas, outras circunstâncias, aqui por causa desse lado, dessa visão muito materialista da vida, ok? Vamos lá. Angústia. A lua. Imperador. Autoridade. Infidelidade. Descoberta. O progresso. Ok? A temperança e investimento. E lá está, separação aqui por causa. Imperador, né? Angústia, lua, uma pessoa de muitas fases, pessoa muito motivada nessa expressão, imperador. Autoridade, pessoa extremamente autoritária, esse lado mental, não é? O lado materialista, né? Matéria, né? Também na mente, tá? Pessoa fria, não é? Não estou dizendo que ela não ame, que não goste, tá? Mas estou dizendo que é uma pessoa que lida com sentimentos de uma maneira muito fria, muito autoritária e muito mental aqui nas coisas. Infidelidade descoberta, ou aqui traição, tá? E atenta que esta traição pode ser na relação de vocês. Tudo bem. Não é? E outros de vocês, já não, o nosso caso aqui não houve traição na nossa relação. É aqueles problemas materiais, ok? Mas aqui pode ser uma situação assim, tanto no caso de ter havido traição na relação de vocês, ou não ter havido, tá? Pode ter havido uma expressão dele ter sido traído numa relação atrás, tá bom? Por isso esse lado mental, esse lado, né, frio, por ter tido uma experiência de traição
numa outra relação, tá certo? Ok? O progresso. Mas aqui há uma grande maioria de vocês, essa traição representa, né? Essa pessoa está envolvida, né, de uma certa maneira, é vista como uma traição, a pessoa está envolvida muito com esse lado do trabalho ou numa relação, numa outra relação, que representa o lado materialista. Ter te trocado, né, por uma pessoa que representa uma segurança, representa o lado materialista ou o lado físico, como um certo prêmio, ou um triângulo amoroso e essa pessoa não tem uma atitude muito vincada por causa dos bens materiais, certo? A temperança e o investimento, lá está o lado, muitas nuances na história de vocês, ou de traição na relação, ou traição numa relação passada e tal, mas esse lado materialista, o investimento, o imperador, mostra a influência nesta vida dos bens materiais, tá? Que de alguma maneira, dos bens materiais, trabalho, essa visão fria da vida, né? Atrapalhando e em muitos casos foi um obstáculo entre vocês estarem bem hoje, não é? O julgamento, previsão, a mudança. Gente, Cigana Carmen está falando, preste atenção à previsão, preste atenção à libertação dessa pessoa ou arrependimento, lembra do perdão? Aqui o perdão vem aqui no julgamento final, né? No juízo final, no julgamento, tá? Então vai ter aqui no caminho dessa pessoa, no caminho entre você e essa pessoa, esse momento do perdão, do arrepender, tá? Onde esse lado materialista vai perder a sua entoação, né? De tão visível que ela é, não é? Vai perder o sentido que ele tem, ok? Previsão de mudança, a libertação. Aqui a senhora Carmen está falando, não é à toa que você recebe mensagens que o caminho de vocês, a união de vocês é de outra vida e que a relação de vocês, a história de vocês não acabou. Não é à toa. Então é uma expressão aqui de fé e confiar, tá bom? Principalmente você que se identificou na história até agora, tá? Que tem um fundo materialista, um fundo frio aí na expressão, na mente dessa pessoa e nas atitudes, que vai ter uma mudança em relação a isso, tá certo? Vamos de tarô. Ora, enamorados, dez de ouros, imperador, esta qualidade do imperador não sai da pessoa, mas repara, o imperador ligado ao 10 de ouros é uma carta promissora, né? Muito ligado justamente à prosperidade, à matéria, o círculo social de prosperidade que existe ou vem a existir, né? Uns numa expressão maior, outro uma expressão mais pequena, mas tem esse lado materialista e de sucesso dessa pessoa que existe ou vem a existir, tá? Mas aqui uma novidade, qual é a mudança, tá? Essa pessoa não abre mão de ser uma pessoa que quer poder ou que tem poder, que tem essa expressão de vitória, né, de prosperidade, né? Tudo bem, desde que o amor também faça parte, tá? E aqui também está falando, as opções materialistas dessa pessoa vão ter uma mudança, tá? O amor, o sentimento vai ter um reflexo aqui importante. Rei de ouros, nossa, não tem cura o lado materialista, tá? Mas não quer dizer que não tenha cura no sentido de ser diferente esse lado, né? De uma atitude diferente. Rei de copas, olha aí a cura. Rei de ouros, sim, continua sendo o imperador e o rei de ouros, mas aqui também tem o rei de copas, né? As pontas aqui, fala em namorados, o rei de copas está com quem realmente, né? Partilhando vida, partilhando sentimentos com quem realmente se ama, tá?
Essa é a grande mudança, essa é a cura dessa pessoa, não deixando de ser imperador, não deixando de ter sua origem e o seu critério, né, dos bens, a importância, a relevância que tem o status, tá, existindo, o que deseje que exista, entra o lado sentimental aqui como a cura, tá bem? Carta Lua. Carta Lua. Sete de paus. Quatro de espadas. Essa pessoa é aquele tipo de pessoa que não consegue parar, tá? Pode diminuir o ritmo de trabalho, pode diminuir um pouco, pode delegar um pouco, assim, em termos de obrigações, tudo bem, tá? Mas tem esse ímpeto de fazer, né? Um certo medo de perder. Mas há outro medo que vem aqui, o medo de perder você e o medo de não chegar a tempo e o medo de perder a paz. E ações aqui dessa pessoa que fala sobre perdas, pode até ter sobre reflexo sobre exatamente algum tipo de vida passada, tem um reflexo assim. 10 espadas, valete de paus, dois de copas, aqui está a atitude. A Cigana Carmen está te respondendo para vocês, José, mesmo que a pessoa vive em outro país, vive numa cultura diferente, né? A gente vai ter o resgate desse amor, mesmo nessa situação de ter uma pessoa que mora ou hoje esteja que haja uma distância geográfica, há aqui a recuperação da vida amorosa de vocês. Olha aqui a valorização. Olha que interessante, né? Essa pessoa, aqui existiu medo dessa pessoa não ser sucesso, não alcançar o sucesso, ou perder o sucesso, ou ter que dividir bens com outra pessoa. Esse medo, tá? Isso é uma marca da pessoa. Tinha esse medo. Mas agora vem outro medo, de perder a paz. É como quem estou vendendo, né? Eu estou vendendo a minha vida, né, amorosa, a minha vida particular em troca de matéria, né, em troca de dinheiro, em troca de status. Tá? Isso provoca outro medo, né? Chega a uma altura, a pessoa pode ter 50, 55 anos, né? A título de exemplo, e vê que a vida está passando, né? E vê que não encontra uma paz nas coisas, né? É hora da pessoa ver que as coisas, né, os objetos de consumo não são suficientes para uma alma que quer amar e quer ser feliz, tá? E principalmente uma expressão, né, de alguém que diz ser, né, do bem, diz ser de querer ver as pessoas bem, felizes, né, não orna. Para uma alma triste que já não encontra sentido nas coisas, tá bom? E aliás, essa expressão do 2 de copas começa assim, o 10 de espadas, né? Então, acabar com essa dor, se eu tenho medo, né, então vou ter uma atitude sobre esse medo. O que eu agora tenho medo de perder? A relação. O que eu tenho medo de perder? De ser uma pessoa interessante. Já passou aquela fase das vitórias, ou querer a vitória, aquilo que conquistou em termos de patrimônio, né? Ser algo apaixonante, vibrante, tá? Não quer dizer que não seja, não quer dizer que perdeu o sentido, mas perdeu dentro dessa pessoa perante a evolução que ela tem, a evolução humana, a evolução sentimental, a evolução da sua capacidade de refletir e ter saudades e querer motivar outra vez a paixão, tá? E não só a paixão e o amor, a união e a partilha entre vocês, né? Você é aquela pessoa que deseja partilhar com você esse lado sentimento, há um lado espiritual de partilha também, do 2 de copas, um lado do infinito, esse lado do infinito falando das vidas passadas e hoje, tá? Conhecimento de perder. Perder-se na matéria, perder-se no materialismo, por isso que é uma expressão espiritual entre vocês. É como uma mensagem angelical, não se perca no mundo da matéria, não se perca no mundo dos
dos valores apenas materiais, não é? Abrace os valores de amor, né? E partilhe com a pessoa amada essa experiência de vida. Ou seja, Cigana Carmen está dizendo para vocês que vocês em breve, aqui no 7 de paus, valete de paus, estou sentindo que é uma energia, uma decisão, uma atitude que é razoavelmente rápida, tá bom? No 10 espadas nós podemos colocar aqui uma rápida, pronto, mas em alguns casos, a pessoa, como eu falei, pode ser uma pessoa que mora no outro país, ou uma pessoa que tenha muitas coisas para dividir, se for uma situação assim, de ter outra pessoa, né? Uma situação que a pessoa está tendo esses volumes espirituais e está se encontrando numa mudança interna, tá? Então, o rápido pode significar, para alguns, uma semana, 2 semanas, para outros, 4 semanas, entende? Mas na visão da mudança que essa pessoa tem, na mudança da passagem, olha só, do imperador centrado, né, entre o 10 de ouros e o rei de ouros, o imperador completamente no trono materialista, né, ter aqui nas pontas, né, essa passagem dos enamorados e o rei de copas. Enamorados e o rei de copas é uma grande transformação, não é? A transformação dos medos, das perdas financeiras para a perda, né, o medo da perda do valor sentimental, da paixão, de uma vida assim, uma vida que é partilhada, né, com sentimento com alguém, não é? E em troca, né, de uma certa maneira, deixar esse lado tão racional, esse lado tão imperador de lado, né? O prazer da partilha, o prazer de estar com alguém que realmente se ama. Isso é uma grande mudança, tá? Então, se a gente falar, mesmo nessa questão de 8, 10 semanas, é uma visão rápida de uma mudança tão grande dessa pessoa. Não quer dizer que vocês não possam ter contato antes, né? Expressão de uma semana, 8 dias, ok? Mas estou falando essa partilha, ser algo definido, algo assumido, representando o fim das dores dessa pessoa, o fim dos medos e dos teus medos e dores também, tá? É um processo bastante grande, ok? Só que acompanhado pelo povo cigano, acompanhado pela espiritualidade, como uma visão de uma vitória, de uma alma que consegue se resgatar de um plano que é só matéria para um plano que é espiritualidade, para um plano que também é amor, ok? Pessoal, espero que você tenha gostado. Um grande beijo no coração, não esqueça do teu joinha. Se você gostou, fez significado para você, deixe nos comentários, partilhe com seus amigos, mas para mais pessoas possam fazer significado também. Gratidão e até a próxima.